Ponte Preta. Batistão, nosso contato nesse momento aqui no Esporte em Debate é com a doutora Thalita Garcês. Ela que é advogada da Ponte Preta. Doutora, boa noite para você. Prazer estar falando contigo mais uma vez. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Batista. Prazer estar aqui mais uma vez esclarecendo situações da nossa macaca. Doutora, nessa semana saiu uma notícia que pegou alguns torcedores de surpresa, até assustando alguns torcedores, que falava sobre uma penhora da cota da Ponte Preta na Copa do Brasil. Mas depois a gente fez a correção aqui, o Batista até trouxe isso na TV, que não foi determinado uma penhora de valores da Copa do Brasil. Na verdade, foi um pedido da Ponte Preta de usar esse valor como garantia, correto, para o pagamento das parcelas do PEPT. E também já gostaria que você falasse sobre o desbloqueio do valor de R$790 mil, que parte desse valor, mais especificamente R$490 mil, será justamente destinado a pagamento de parcelas do PEPT. Gostaria que você esclarecesse isso para o torcedor pontepretano e também já falasse sobre esse desbloqueio desse valor. Bom, exatamente, é isso que você trouxe para a gente. O que aconteceu foi que a própria Ponte tinha o prazo até do dia 30 para informar como pagaria ou para realizar o pagamento das parcelas que estavam inadimplidas do PEPT. A gente precisa lembrar que o PEPT é uma medida muito importante para o clube, que é a que faz a reunião de todas as execuções trabalhistas que são promovidas e habilitada num plano piloto, onde todos os pagamentos são feitos ali de uma forma ordenada. Acontece que desde junho de 25 do ano passado, esse plano ele vinha com inadimplemento, e aí a juíza tinha dado um prazo limite para a gente informar como pagaria ou efetuar o pagamento do que estava em aberto. Existe uma previsão de receita para pagamento. Dentre essa, havia a expectativa dessa receita que foi liberada nesse julgamento desse agravo de instrumento que foi publicado na data de hoje, inclusive, que você mencionou aí dos 490 mil que serão direcionados ao PEPT, mas também de outras receitas. Mas mostrando a boa-fé e o princípio da cooperação, o que a Ponte falou? Nós vamos receber uma quantia que é suficiente para pagar essas parcelas que estão em aberto em março, referente à Copa do Brasil. Há a previsão e a expectativa de que se quite antes o plano, mas se não quitar, está aqui, estamos oferecendo esse valor que vamos ter a receber lá em março. Até porque a gente fez isso de ofício, né? A Ponte que teve esse planejamento e essa boa-fé de demonstrar isso, porque no plano, quando a gente sempre falou, qual que é a ideia do PEPT? Que a Ponte não sofra novos bloqueios, novas surpresas. Seria uma incoerência, e inclusive a própria juíza estaria violando, né, o provimento que dispõe sobre o regulamento do PEPT em proferir uma penhora, né, como se noticiou. Então, acho que foi muito pertinente o esclarecimento. É importante a gente esclarecer aqui para a nação pontepretana e todo mundo que teve acesso a essa informação de que, na verdade, foi a Ponte que ofereceu essa receita como uma garantia. Se até lá a gente não pagar as parcelas que estão em aberto, vai ser destinado esse valor para pagar. Entende? Mas não foi uma surpresa, não foi uma nova penhora. A juíza apenas falou, então vamos oficiar a... Nosso contato nesse momento é com a doutora Thalita Garcês, que está esclarecendo aqui para a nossa equipe da Rádio Bandeirantes e também, é claro, para a grande torcida pontepretana sobre questões de cotas da Ponte Preta, da Copa do Brasil e pagamento de parcelas atrasadas do PEPT. A gente está tentando reconectar aqui com a doutora Thalita Garcês. Doutora, me ouve? Só para dar uma explicação, né? A gente pensa que todo mundo sabe o que é PEPT. E talvez, né, tem alguma pessoa que não saiba o que é isso, o que é essa sopa de letrinhas. É Programa Especial de Parcelamento Tributário, que foi criado especialmente para ajudar clubes de futebol a regularizarem dívidas fiscais e trabalhistas, principalmente com a União, a Receita Federal, INSS e FGTS. Então, o programa surgiu, né, como uma resposta ao caos financeiro histórico do futebol brasileiro. Então, isso é o PEPT,
Só para explicar, Programa Especial de Parcelamento Tributário. A gente retomou aqui o contato com a advogada, a doutora Thalita Garcês. Doutora, quer terminar o raciocínio? Caiu a ligação, eu estou em trânsito, peço desculpa, mas exatamente isso. Então, a Ponte que tinha oferecido, né, aquela receita não foi uma surpresa, o bloqueio, até mesmo porque não poderia haver bloqueio, haja vista que o plano de pagamento, ele visa esse planejamento do pagamento, do passivo trabalhista, né? Então, essa é a situação que a gente tinha posta lá. Agora, em relação à liberação dos valores, é bom lembrar também que a Ponte, nesse planejamento, nessa reorganização financeira para pagamento do seu passivo, tem também a distribuição, desde maio do ano passado, de um pedido junto ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que fosse instaurado um RCE. O RCE é a mesma lógica do que o PEPT, só que na esfera civil. Então, nós temos lá um regime centralizado de execuções, onde todos os processos cíveis também são reunidos num plano piloto, com um plano de pagamento apresentado pelo próprio clube, para que seja distribuído ali dentro de um critério ordenado dentro desses credores. E como haviam alguns bloqueios, que foi noticiado também por várias vezes aí pela mídia, dentro desses processos cíveis, a Ponte tinha pedido, no final do ano passado, a liberação dos valores, parte pelo menos, do que estava bloqueado, para destinar ao PEPT e também à CNRD, que é a época que estava com parcelamento em atraso, inclusive que tinha originado o Transferban. E o juiz de primeiro grau aqui tinha autorizado, só que teve um agravo, né, um credor impugnou, e isso foi para o tribunal e ficou lá em discussão por mais de 3 meses. E nós tivemos o desfecho somente essa semana, né, de forma positiva, onde, primeira situação que é importante ressaltar, ficou validado aqui o plano. Então, eles entenderam que se discutia lá se o RCE era permitido para associação, uma vez que ele é originado da lei da SAF, e alguns entendiam que somente os clubes que tinham se transformado em SAF poderiam se utilizar desse benefício. O TJ já tinha se manifestado em outras situações, inclusive o próprio Corinthians tem o RCE, o Santos tem RCE, a Portuguesa também antes tinha o RCE, antes de propriamente ter a situação da SAF lá. Então, a Ponte, quando pediu, tinha já deferido pelo Tribunal de Justiça, pelo presidente à época, e aí vieram com essa discussão de novo. A Ponte não podia ter pedido porque ela não é SAF. O tribunal pacificou isso daí, falou, não, todos os clubes, independentemente da sua forma de constituição, ou seja, ainda como associação, que é o caso da Ponte Preta, pode se beneficiar desse regime de centralização de execuções. O que é bom, né? Porque a gente consegue fazer esse planejamento e organização dos pagamentos, e com uma previsão de receitas sem bloqueios, que é o que eu falei, não é que a Ponte sofreu um bloqueio, ela tinha oferecido como garantia. A consequência, se a Ponte não pagasse lá o PEPT, não ia ser sofrer bloqueio, ela ia perder o plano, ela ia ficar impedida de pedir o plano por 2 anos. Então, aqui acontece a mesma coisa no RCE. A Ponte pediu, teve deferimento do plano, tem um plano de pagamento já apresentado da forma como esses credores vão receber os valores. Se um dia vier inadimplir, vai perder e vai ter as consequências aí desses processos retornarem à execução. Então, é bom a nação ponte-pretana lembrar que essa reorganização financeira, essa preocupação que o clube teve de reunir essas dívidas, é algo muito positivo, porque justamente evita essa desordem, esses bloqueios que a todo tempo vem sofrendo. Acordar com conta bloqueada, contar com receitas que contava de venda de um atleta bloqueada. Então, acho que daqui para frente a gente consegue começar a respirar e trabalhar numa forma organizada e dentro de uma previsibilidade, né? Trabalhar em novas receitas, por óbvio, para poder cumprir com esses planos em dia. Então, basicamente é isso. A Ponte, utilizando desses 3 mecanismos, o CNRD, o PEPT e o RCE, agora, como a doutora disse que foi aprovado, tendo as parcelas desses 3 mecanismos em dia, a Ponte Preta não pode sofrer nenhum bloqueio de contas, correto? Exatamente. Batista, a doutora Thalita Garcês, ao vivo com a gente aqui no Esporte em Debate. Só cumprimentar a doutora Thalita
e foi bastante esclarecedor. Agradeço demais a entrevista da advogada responsável pelo Departamento Jurídico da Ponte. Mas uma última questão, que é sobre o valor dessas parcelas, só para a gente ter uma ideia de quanto é que a Ponte vai ter que dispor mensalmente para pagar as parcelas desses 3 mecanismos. Um abraço, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, Batista, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, o que eu posso dizer, hoje no plano trabalhista, no PEPT, nós temos uma parcela mensal de R$180 mil. Essa parcela ela vai majorando. Ao início do plano, lá em 2024, ele vinha em parcelas de 140 mil. Então, ele vem numa crescente, senão a conta não fecha, né? Lá na CNRD, o nosso plano também começou com parcelas de 150 mil, hoje ele já está em parcelas de 200 mil. Lá ele não majora, mas ele tem parcelas semestrais de R$300 mil. Então, a Ponte aí, você vê, só nesses 2 planos, ela despende aí praticamente de R$400 mil mês para cumprir, depois com semestrais de 300 mil a mais. Então, é um bastante valor significativo. Temos ainda agora essa questão do cível, em que, como já haviam alguns valores bloqueados nos processos, houve a reunião desses, vai ter agora, né, a reunião desses valores que estavam disponíveis nesses processos, vai ter um rateio para os credores, para na sequência a Ponte começar a fazer depósitos mensais. Ainda não tenho essa projeção exatamente. Tá bom, então, doutora, muito obrigado pela participação, muito bom ouvi-la uma vez mais. Um abraço, muito obrigado pelo carinho aqui com a Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço, fico à disposição. Aí a doutora Thalita dando esclarecimento.